Queridos irmãos, mais uma vez bom dia. Nós vamos começar uma série de mensagens na manhã de hoje, bem curtinha, que pavimenta o nosso caminho para a Páscoa. Amém? Hoje o tema do nosso sermão se chama Salvos pelo Sangue. Salvos pelo Sangue. E ele vai nos ajudar a compreender a Páscoa, vai nos ajudar a pavimentar o nosso caminho para a Páscoa. A gente criou uma arte toda bonitinha para apresentar aqui, mas infelizmente a gente ainda não resolveu o problema do cabo. A gente comprou o cabo essa semana, só que o cabo ficou curto. E a gente teve que trocar o cabo, trazer um cabo maior, mas a gente vai solucionar isso, em nome de Jesus, até domingo. Amém? Quantos creem que a gente vai solucionar isso? Amém? Vamos solucionar. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, leitura a partir do verso 12. Êxodo 12, 12. Todos acharam? Êxodo capítulo 12, leitura a partir do verso 12. O texto do Senhor diz o seguinte: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos a sua iluminação, Pai, para compreender os seus propósitos, para compreender o teu evangelho, para compreender a tua obra de redenção, Pai. Para que o nosso coração esteja preparado para a nossa Páscoa, conscientes e certos do que foi preciso ser realizado para nos alcançar diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, como bem os irmãos sabem, a Páscoa, ela não é instituída, ela não é estabelecida com a chegada de Cristo. Acredito que todos os irmãos devam saber dessa verdade. E para poder falar sobre a Páscoa, nós precisamos voltar cerca ali de 1.500 anos antes de Cristo, através da vida de um povo cansado, que estava sob o domínio de um império egípcio que tornava a vida deles extremamente difícil, como escravos. Mas a grande mensagem, ou talvez uma das grandes mensagens da Páscoa, é que Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu das promessas feitas aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Deus não se esqueceu. E ele libertou esse povo cativo no Egito em direção à terra prometida. Essa, a grosso modo, é a Páscoa judaica. É quando o povo rememora, lembra e festeja o dia em que Deus, de maneira poderosa, resgatou o povo de Israel
do domínio egípcio. E para entender de uma maneira um pouco mais profunda a Páscoa, nós precisamos olhar para o livro de Êxodo. Por quê? Porque Êxodo, no seu próprio significado, significa o quê? Saída. Ou, se a gente for um pouco mais técnico, significa emigração. É a saída do povo do Egito, estabelecendo, formalizando uma aliança com Deus no Monte Sinai e peregrinando no deserto até a terra de Canaã. É por isso que eles se alegram ano após ano comemorando a Páscoa, porque isso trazia identidade para o povo de Israel. Isso fazia eles lembrarem que o Deus Todo-Poderoso que governa aquele povo é o único Deus, soberano, e isso trazia muita alegria para aquele povo. Mas o que eu desejo tratar aqui com os irmãos nessa manhã? Que muito embora a Páscoa não tenha início com a chegada de Cristo, a Páscoa aponta para Cristo. A Páscoa tem tudo a ver com aquilo que haveria de acontecer na plenitude dos tempos com a vinda de Jesus. Então a Páscoa aponta para a vinda de Jesus, para a obra de Jesus e para o plano de redenção que foi executado através de Jesus. Então a nossa intenção nessa manhã é mostrar como que a Páscoa judaica aponta para Cristo. De maneira quase que profética, aponta para Cristo. E para a gente compreender isso, meus irmãos, a gente vai falar sobre 3 aspectos importantes. Sempre que Deus deseja redimir o seu povo, libertar o seu povo, trazer redenção para o seu povo, ele executa a sua justiça. Sempre que ele deseja trazer redenção para o seu povo, ele deseja realizar algo que a gente chama dentro da teologia de substituição. E sempre que ele deseja libertar o seu povo, ele traz redenção genuína para o coração do seu povo, que está para além de uma libertação geográfica, circunstancial, mas uma libertação espiritual, uma redenção para a alma, para o coração. E é para isso que a Páscoa judaica apontava. A Páscoa judaica era mais do que um êxodo para fora de um país, para fora de uma região. Era uma libertação que apontava para uma redenção mais profunda. Amém, meus irmãos? Em primeira instância, o que a gente vai perceber? Que a Páscoa judaica aponta para a necessidade de juízo. De juízo. E quando a gente pensa nessa ideia de juízos, a gente chega a ter um certo calafrio, né? A gente pensa em Deus ali com raiva, um Deus inflexível, que vai ali fazer juízo. Mas eu gostaria de ressignificar a ideia de juízo. Sim, como a manifestação de Deus de ira contra toda impunidade, mas também trazendo a ideia de que o juízo de Deus trata de uma justiça necessária. De uma justiça necessária. Olhem para o país que a gente vive. Olhem para o país que a gente vive. A gente vê impunidade, corrupção, a gente vê crueldade, indiferença, falta de amor, criminalidade. E como que a gente se sente diante disso? A gente se sente com aquele sentimento de que a justiça precisa ser feita, né? Porque o que a gente vê é uma total impunidade. E esse sentimento que a gente tem não é um sentimento em primeira instância motivado pela raiva. É um sentimento em primeira instância motivada pela necessidade de justiça, de uma justiça necessária. Não é verdade? E é da mesma forma com Deus. Deus, ele precisa estabelecer o seu juízo, a sua justiça necessária. Só que existe uma diferença substancial na maneira como a gente faz justiça e na maneira como Deus faz justiça. A justiça de Deus é santa, a justiça de Deus é perfeita e a nossa tem os seus problemas, né?
Porque na mesma medida que a gente se inconforma com a corrupção do nosso país, nós nos deixamos levar como seres humanos aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Na mesma medida que a gente fica triste e às vezes até com raiva quando a gente vê a criminalidade, pessoas sendo mortas ali, todo mundo ficando impune, a gente se esquece que muitas vezes nós também lesamos o outro, desrespeitamos o outro, tiramos a dignidade do outro, passamos por cima do outro. Então a nossa justiça é capenga, né? A gente olha para as pessoas que derramam sangue, mas nós nos esquecemos dos ídolos que nós criamos no nosso coração, que nos fazem se dobrar diante dos nossos próprios desejos, que nos fazem se dobrar diante dos nossos ídolos, que nos fazem se dobrar diante da nossa própria justiça. Então Deus, ele não olha somente as grandes catástrofes que existem nesse mundo, ele também olha para o nosso coração. Por isso que a justiça dele é plena. Por isso que a justiça dele é santa e não admite qualquer tipo de mal. E é por isso também que quando Deus ele se revela para poder libertar o povo de Israel do Egito, ele deseja primeiro manifestar a sua justiça, o seu juízo. E de que maneira ele faz? Através das 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito. Vale a gente recordar aqui, meus irmãos, que o Egito era uma grande potência naquele tempo. Era um grande império hegemônico daquele tempo. E eles eram tão poderosos que eles se sentiam acima do bem e do mal. Inclusive, Faraó, que era o governante máximo do Egito, ele era considerado uma deidade, ele era uma divindade. Ele era um deus naquele tempo. Tamanho poder que aquele povo tinha naquele tempo. Aquele império voluptuoso. E quando Deus envia Moisés, que é o símbolo dessa libertação, para chegar para Faraó e dizer assim, olha, liberta o povo. A cada negativa de Faraó, que representa a negativa daquele povo a Deus, o Senhor enviava uma praga. E essa praga era uma espécie de juízo contra aquela nação, que se rebelava contra Deus, desmantelando o seu poder e reduzindo a nada os seus ídolos. É isso que Deus estava fazendo. Cada praga mostrava a insuficiência dos deuses que eles acreditavam. Olha, o seu Deus não está sendo capaz de fazer nada aqui, porque eu sou o único Deus. Vocês são uma grande potência? Não tem problema, eu sou o Deus do universo. E eu governo a história da humanidade. Passam-se reinos, passam-se governos, passam-se imperadores, impérios, e Deus continua soberano, sentado no trono dele. A justiça de Deus permanece intacta entre nós. E era essa mensagem que ele queria comunicar àquele povo. A sua justiça é falha. Os seus ídolos não significam nada. E muito menos tem tido a capacidade de te ajudar em alguma coisa nesse momento. Mas aí é que está a grande mensagem que existe por trás desse juízo ao Egito. A vontade de Deus não era simplesmente ferir aquela nação. A vontade de Deus era mostrar para aquela nação que os seus ídolos não poderiam resolver a sua vida. Eles confiavam naqueles ídolos, mas aqueles ídolos não eram nada. Eles confiavam na justiça que era proveniente daquele império, mas aquele império era humano e não divino como eles achavam. Então existia um propósito muito maior do que simplesmente ferir uma nação. Deus ele queria revelar a sua glória, revelar a sua justiça. E às vezes até nós, meus irmãos, colocamos expectativas e confianças em coisas que, no final das contas, não têm o poder de trazer felicidade para a gente. De maneira análoga aos egípcios daquele tempo. E às vezes eu vou além. Deus acaba desmantelando alguns apoios nossos,
alguns ídolos que a gente fomenta no nosso coração para poder dizer, olha, você deveria estar confiando em mim. E não nos apoios que você tem criado para trazer algum tipo de felicidade ou segurança para você. Então, em regra, a justiça de Deus sempre nos confronta com a nossa condição. Sempre nos confronta com a nossa realidade. Então, quando a gente fala de redenção, necessariamente a gente fala de uma justiça necessária. De uma justiça que nos confronta com a nossa real condição. E era isso que Deus estava fazendo com o Egito naquele momento. Confrontando aquele povo com a sua real condição. Mas o texto fala que Faraó se manteve irresoluto, né? Duro. Não permitiu que o povo saísse. Não reconheceu a soberania de Deus. Até o momento em que chega a 10ª praga. A mais terrível e cruel praga. Que falava sobre a morte dos primogênitos de cada família no Egito. E Deus, ele instrui o povo de Israel nesse sentido. Ele diz assim, olha, nessa noite, vocês devem sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e pintar nos umbrais da casa. Porque quando o anjo da morte viu o sangue do cordeiro pintado ali no umbral da casa, ele vai passar adiante. E ele vai saber que é o povo de Israel que se encontra ali. E algo que é muito interessante nessa última praga é que o que salvou o povo de Israel da morte, do anjo da morte, não foi o seu sobrenome, não foi a sua etnia, não é porque eles eram melhores do que os egípcios. O que salvou o povo de Israel foi o sangue do cordeiro. Foi o sangue do cordeiro. E aqui, meus irmãos, nós percebemos a ideia da justiça de Deus e a substituição promovida por Deus. Porque a justiça é para todos. Se os israelitas não colocam o sangue ali nos umbrais da casa, o anjo da morte ia passar lá e ia ceifar a vida dos primogênitos, também da família dos israelitas. Porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a mensagem é de graça para aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, mas também uma mensagem que confronta. Por quê? Porque nós fomos libertos de uma justiça necessária contra nós. Nós pecamos. Nós somos frágeis. Nós temos a nossa limitação. Nós formamos ídolos no nosso coração o tempo todo. Mas o que nos livra não é o nosso sobrenome, não é o quanto eu sou bom ou deixamos de ser, mas foi o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. E esse é o verdadeiro significado de substituição. Um animal inocente derrama o sangue para justificar e substituir a condenação e uma punição justa contra o homem, contra o ser humano. Amém? Está todo mundo aqui? Está todo mundo compreendendo? E eu fico imaginando, meus irmãos, o texto bíblico fala que na 10ª praga houve um horror, porque gritos e choro pôde ser ouvido naquela noite. E eu fico imaginando o povo de Israel quietinho dentro de casa, confiando no sangue do Cordeiro. Confiando na redenção proposta por Deus à vida deles. É uma imagem que faz a gente refletir sobre a nossa própria fé. Não é verdade? No final das contas, o que nos justifica, o que nos aproxima de Deus, a despeito dos nossos erros, a despeito dos nossos pecados e a despeito do que acontece na humanidade, é o sangue de Jesus. Como diz João Batista, quando vê de longe Jesus chegando para poder se batizar por ele, eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi nosso substituto. Jesus, ele suportou a dor, a condenação e o juízo que deveria ser depositado sobre os nossos ombros. Essa foi a substituição perfeita. Perfeita. Porque um animalzinho não conseguiria suportar o peso pleno e totalitário do pecado de toda a humanidade. Mas o Filho de Deus santo e inculpável pôde, de maneira perpétua. Ele é o nosso substituto, de maneira plena, definitiva. Amém? Quantos são gratos por isso? Quantos são gratos por isso? Hoje, quando o Senhor nos olha, Ele nos vê com o sangue do Cordeiro, besuntado assim em nós. Ele nos vê através do Filho. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. E isso também mostra, meus irmãos, algo que nós estudamos de uma maneira assim, muito profunda na nossa teologia, que é a teologia do amor incondicional de Deus. Não existe critérios prévios para nós nos tornarmos aceitos diante do Senhor. Somos pecadores. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, Deus escolhe as coisas loucas, vis e desprezadas desse mundo para confundir as sábias e poderosas. Pastor, você está dizendo que Deus ele não salva os poderosos, que Deus ele não salva os ricos, que Deus ele não salva os sábios dessa nação? Claro que salva. A graça de Deus se estendeu a todos. Mas quando Deus ele revela o seu amor e a sua salvação por pessoas que em sua circunstância de vida não poderiam dar nada em troca, ele manifesta o tamanho da sua graça e o tamanho do seu poder. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que Deus primeiro desejou se revelar aos marginalizados. Porque o que uma pessoa pobre, marginalizada, que não tem qualquer tipo de título, pode oferecer em troca? Nada. Então Deus escolheu os pequenos desse mundo para manifestar o tamanho do seu poder. Deus ele salvou um povo simples, dentro do Egito. Um povo que era escravo. Um povo que não tinha título. Para revelar o tamanho da sua glória. O tamanho da sua graça. E isso é amor incondicional. Você não é especial porque você é perfeito. Você é especial porque Jesus te aceitou. Tá todo mundo aqui? Amém? Nós percebemos até aqui, meus irmãos, que a Páscoa judaica, ela aponta para a justiça necessária de Deus e para a substituição realizada por Deus. E por fim, a Páscoa judaica também aponta para a verdadeira redenção. Para a verdadeira redenção. O verdadeiro propósito de redenção de Deus para a humanidade não é fazer a gente sair de uma circunstância. Não é fazer a gente sair de uma geografia, não é fazer você sair de um país, não é fazer você sair de uma condição social. A redenção de Deus, a verdadeira redenção de Deus, propõe uma mudança espiritual. E é por isso que muitos israelitas, depois de saírem do Egito, eles começaram a sentir falta do Egito. Porque a verdadeira libertação não era aquela que propunha a saída de um lugar, mas era aquela que propunha a mudança espiritual. A mudança do coração. De tal maneira que, ainda que você tivesse saído do Egito, se o Egito não tivesse saído do seu coração, de nada adiantaria. Vocês irmãos compreendem?
Era uma mudança espiritual. Era uma mudança profunda. Era isso que Deus desejava para o povo. E é para isso que a Páscoa judaica apontava na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus. Jesus ele não veio para ser um revolucionário. Jesus ele não veio para ser alguém que media forças contra o império. Jesus ele veio para trazer transformação para a alma. Ele veio para nos trazer paz com Deus. Então, quando o povo estava quietinho dentro de casa, confiando no sangue do Cordeiro, eles não estavam medindo força com o Egito. Eles estavam confiando em Deus e na libertação que ele poderia propor para o povo através do sangue. Há uma mudança e uma diferença substancial nisso. E é interessante porque quando a gente olha para a Páscoa, todas as prescrições que Deus dá para o povo para a comemoração da Páscoa apontam para uma redenção mais profunda. Já pararam para pensar nisso? Além do cordeiro que deveria ser morto e pego ali o sangue ali para pintar os umbrais da casa, o que Deus ele também diz? Olha, você vai assar esse cordeiro com fogo, ele inteiro. Você não vai tirar nada do cordeiro. Ele vai ser assado por completo no fogo. Não pode ser cozido na água, você não pode comer cru, ele tem que ser assado no fogo. E junto a isso você vai fazer uma espécie de salada ali, umas ervas amargas para você cear junto. Junto a isso você também vai fazer um pão, mas esse pão ele tem que ser feito sem fermento. Se a sua família tiver menos de 10 pessoas, você vai chamar outras para poder participar da ceia com você. Para que não fique nada para trás daquele cordeiro que foi assado. Para que todo ele seja se alimentado ali pelo povo, ceado com o povo. Toda a congregação precisava participar desse evento, dessa ceia. E Deus ainda institui, olha, quando vocês saírem daqui, vocês vão fazer isso anualmente. E mais do que isso, esse mês que vocês estão comemorando a Páscoa vai se tornar o primeiro mês do ano. Então vocês vão começar o ano comemorando a Páscoa, que se tornou o mês Nissan, que significa reviver, significa primavera, renascer. E tudo isso tem um significado profundo, meus irmãos, profundíssimo, profundíssimo. Por que Deus instituiu que a Páscoa fosse o primeiro evento do ano a ser comemorado pelo povo de Israel, de tal maneira que Deus ele mudasse o calendário de Israel para ser o primeiro mês, o mês de Nissan, para ser comemorada a Páscoa? Para que eles se lembrassem que a redenção que há no Senhor é que dá ponto inicial na nossa fé, que dá ponto inicial na nossa espiritualidade. E não é isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Nós colocamos um ponto inicial na nossa caminhada. O batismo é o ponto de início da nossa espiritualidade. E Deus ele também queria fazer com que o povo de Israel percebesse isso. A libertação que eu promovi para vocês é que deu início à identidade de vocês, a verdadeira identidade de vocês que vocês possuem na minha presença. Quando Deus ele estabelece ali o cordeiro para ser assado por completo, a ideia era mostrar para o povo de Israel que aquele foi o instrumento da libertação deles. Ele deveria ser assado por completo. E quando a gente olha para a nossa fé, quando nós olhamos para Jesus, o que a gente percebe? Jesus entregando todo o seu corpo, toda a sua vida em favor de nós. Entregando toda a sua realidade em favor da nossa redenção. De tal maneira que ele experimentou o juízo e, por assim dizer, o fogo de Deus para nos substituir. As ervas amargas, elas serviam para quê? Para que o povo sempre se lembrasse de onde Deus tirou aquele povo. De que a vida era amarga sem Deus, mas se tornou doce com Deus. E elas também apontam para o tipo de vida que a gente tinha antes de Cristo.
Qual era a nossa realidade antes de Cristo? Da onde Deus nos tirou? Da onde o Senhor nos resgatou? Da onde que o Senhor tirou as nossas vidas? Aonde a gente se encontrava? Nós éramos céticos? Nós vivíamos a nossa vida de acordo com os nossos desejos, com os nossos ídolos? Mas agora com o Senhor é diferente. E por que os pães sem fermento? Tem dois significados. O pão sem fermento era para que o preparo fosse rápido, para que quando Deus dissesse assim, olha, é para ir embora, o povo está preparado para partir. E eles também, no momento, foram orientados por Deus para já estar vestido, com tudo arrumado, com tudo pronto, para quando Deus falasse, olha, vamos, está todo mundo pronto para ir. E isso também aponta, meus irmãos, para a necessidade de, sem demora, nos decidirmos por Deus. Verdadeiramente na nossa vida. Sem demora, sem pressa. Às vezes a gente fica protelando, né? Fazer algumas coisas para Deus, estar com Deus. Mas Deus exige um senso de urgência de nós. Uma decisão firme e convicta da nossa parte. E com o tempo, o pão sem fermento também teve um outro significado. Um significado de pureza, exposto pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, em Cristo Jesus, nós somos o povo que vive em santidade, que não permite que o mau fermento levede a massa. Está todo mundo aqui? Amém? E mais importante, a libertação que Deus nos traz em Cristo Jesus não é de uma nação que torna a nossa vida difícil, de uma escravidão circunstancial, mas é uma libertação de uma escravidão espiritual. Uma libertação espiritual, de uma escravidão espiritual. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era jovem, eu tinha a idealização na minha cabeça de que se eu conquistasse algumas coisas, a minha vida seria boa, né? E eu lembro que eu coloquei ali várias coisas ali, né? Fiz uma listinha, eu acho que se eu fizer isso, se eu conquistar isso, minha vida vai ser top. E eu digo para os irmãos, boa parte dessas coisas eu consegui conquistar. Mas isso não trouxe redenção para minha vida como eu achei que traria. Assim como foi com Israel. Eles saíram do Egito e acharam que a simples saída fosse a solução para a vida deles. E por isso muitos no meio do caminho se deixaram levar pela incredulidade, querendo até voltar para o Egito. E não compreenderam a verdadeira redenção que Deus quer promover sobre os nossos corações. É a satisfação, a certeza de pertencer a Deus. Para além do que a gente pode conquistar ou não. Para além daquilo que a gente tem como expectativa de vida ou não. Porque todas essas coisas se mostram insuficientes para cuidar do nosso coração. Para resolver o nosso problema. Porque sem Deus o nosso coração é insaciável. A gente acha que precisa de algo para ser feliz e quando consegue, percebe que é insuficiente, como os deuses do Egito. É por isso que a nossa salvação, ela está para além de algo circunstancial. A gente precisa de paz com Deus no nosso coração. A gente precisa de Jesus para pavimentar um caminho perfeito diante do Senhor. Porque Ele é o verdadeiro substituto da igreja. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Amém, amém. Que nesse caminho que a gente está trilhando aí, pavimentando, da Páscoa, a gente possa se conscientizar daquilo que verdadeiramente significa a Páscoa cristã. A Páscoa cristã exige justiça, juízo, por isso, nesse momento, reflita sobre o seu pecado, reflita sobre a sua condição, reflita sobre aquilo que tem te desconectado de Deus, mas também reflita sobre aquilo que precisou ser feito para te justificar.
O sangue do Cordeiro que serviu para aplacar a ira de Deus, não contra você, mas contra o Cordeiro. E pense sobre a redenção do coração. Não ache que a gente vai ter algum tipo de redenção circunstancial. Porque se um político entrar no governo, vai melhorar. Porque se eu conquistar determinadas coisas, vai ser melhor. Porque se minha conta bancária estiver melhor, as coisas vão, de alguma maneira, ser redimidas no meu coração e na minha vida. Não vai. O que traz satisfação para o nosso coração é Deus. E quanto mais conectados a Jesus, mais nós estaremos conectados a essa verdade. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar?